Prosseguindo aí no estudo da Arqueologia do Mundo Bíblico 2, vamos agora para o item 14, a estela de Renenu. Bom, nós estamos vendo que a região do Nilo, ela manteve a prática antiga de adorar muitos deuses e também a própria cultura, né? A escrita que foi mantida nessa região foi a escrita do Egito Antigo, a escrita que era usada ali na terra de Quemete antes do dilúvio. Cã, o homem que vai habitar essa região, ele certamente conhecia, já que nós sabemos que as culturas haviam se fundido. Cã era um sumeriano, porque Noé era um sumeriano, mas quando ele vai para a região do Nilo, ele mantém a cultura daquela região. E um exemplo é a escrita que os seus descendentes utilizam. O comentário diz: Renenu foi mordomo do Nessu, né, do rei Montuhotep II. E os arqueólogos encontraram essa estela que vocês estão vendo aí. Coloquei uma ilustração, uma foto dessa estela, né, encontrado na internet. E também uma outra figura dele ali bebendo, né, uma bebida, ok? Então, ou seja, era um homem que trabalhava para esse novo faraó, esse primeiro faraó pós-diluviano, que é Montuhotep II, na minha interpretação, né? Ele é um faraó pós-diluviano. O item 15 do material didático diz a lista real de Abidos. Bom, o que nós vamos falar aqui nesse ponto? Eu falei para vocês que existe um intervalo entre Pep II, né, o último faraó antes do Egito, e Montuhotep II, o primeiro faraó depois do Egito, depois do dilúvio, tá bom? Pep II, o último faraó antes do dilúvio, e Montuhotep II, o primeiro faraó depois do dilúvio. Então existe um intervalo aí de 200 anos, ali pelas datas dele, uns 250 anos. Ou seja, a região do Nilo demorou mais a se recuperar do que a região da Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia era mais rica, aqueles homens mais tementes a Deus se dedicavam ao culto a Deus e certamente ao trabalho, né, do cultivo do solo. Cerca de 100 anos depois, Nimrod foi ocupar aquela região, ele saiu dessa região aqui, que era uma região mais pobre. Ok? Normalmente os hereges não gostam de trabalhar, né? Bom, o comentário essa lista de Abidos, o que ela faz? Ela retrata esses faraós, ok? E os egiptólogos, eles reconhecem, existe um vazio, tá bom? Que alguns historiadores pegaram e inventaram nomes, colocaram nomes lá só para ilustrar, tá bom? Um historiador chamado Manetão, que foi um historiador grego, que governou o Egito ali próximo do ano 200 antes de Cristo, quando os gregos estavam governando o Egito. Os gregos dominaram o Egito no ano 330 antes de Cristo com Alexandre Magno. Então esse Manetão mesmo é reconhecido que ele tinha um vazio, ele não conhecia ninguém, ele preencheu com nomes ilustrativos, tá bom? Mas aí vamos ver agora sobre essa lista real de Abidos. É uma lista de todos os faraós, desde Menés, que é chamado também de Narmer. Lembre-se que nós estudamos sobre Menés no livro 1, ele viveu lá próximo de 3.200, 3.300 antes de Cristo. Ok? Então, desde Menés até o faraó dos dias que a lista foi criada, que foi Sete I, próximo do ano 1290 antes de Cristo. Cerca de 150 anos após o êxodo de Israel, ou seja, essa lista ela foi criada cerca de 150 anos após o êxodo de Israel. Então, essa lista estão gravados 76 nomes de faraós até Sete I. Tem uma ilustração aí dessa lista real de Abidos, tá bom? E abaixo vocês têm uma foto
como é a lista real, né? Uma foto da lista. Esta lista é uma evidência da existência do dilúvio. No período que os egípcios chamam de primeiro período intermediário, a lista não apresenta nenhum rei, evidenciando que, na verdade, não havia rei. O Egito ficará cerca de 200 anos sem uma autoridade central, pois a população crescerá até o surgimento de um soberano. Ou seja, nessa lista, chamada lista de Abidos, feita por esse homem Sete I, ele começa desde Menés, tá bom? E ele vai até Pepe II. Chega em Pepe II, ela para. Aí existe um vazio na lista, de cerca de 200, 250 anos, até que ele começa a listar até esse Montuhotep II, tá ok? Bom, eu coloquei a lista aí como um documento, eu não vou ler esses nomes com vocês, mas tem aí a dinastia 1, botei como um documento, que alguns estudos, que de repente que vocês façam, né? Tá bom? Vocês têm aí essa lista, a primeira dinastia, segunda dinastia, a dinastia terceira, a quarta, a quinta, a sexta dinastia, tá bom? Que é a sétima dinastia, a oitava dinastia, todas que vão até Pepe II, tá ok? E aí pula para essa dinastia 11ª, que já vai aparecer Montuhotep, tá bom? Então existe um vazio nessa listagem deles, tá bom? Que é reconhecido ali na sexta dinastia. Você encontra o que seria o Pepe II, tá bom? O que tem depois deles? Ninguém sabe. Nesse vazio aí da sétima, oitava, nona, aí só vai começar na 11ª dinastia, onde está lá o rei 57, eu botei até em negrito aí no livro para vocês, que é Mentuhotep II, ou seja, esse vai ser um faraó de verdade, né? E aí tem também, depois da 12ª, 13ª dinastia, eu coloquei todas elas aí, até a dinastia 19, tá bom? Que é a dinastia desse rei chamado Sete I. E botei aí também uma foto dessa lista real de Abidos. Bom, como documento é interessante para vocês terem, acho que nós ainda temos que nos aprofundar muito, tá ok? No estudo desse povo egípcio, ok? Para poder identificar melhor esse povo que viveu antes e depois do dilúvio. Antes do dilúvio, com uma cultura espetacular, construiu coisas que até hoje a humanidade diz não saber como eles construíram. O item 16 do material didático fala sobre a cidade de Abidos, onde foi encontrada essa lista, né? Então vamos dar um destaque a essa cidade. Foi uma das mais importantes cidades do Egito. Nesta cidade, acredita-se, foi sepultado Osíris, o homem que fundou o Egito com seu filho Horus. Tudo indica que Osíris é Caim e Horus é o seu filho Enoque. Nesta cidade existe um grande templo dedicado a Osíris. Mais tarde foram construídos templos ao faraó Sete I e Ramsés II.